noite, você que vai estar ouvindo esse podcast. Estamos aqui gravando mais um podcast e hoje estamos aqui recebendo esse terceiro episódio do podcast Mulheres de Fé, a missionária Leia. Vai ser um prazer em estar entrevistando ela, contando seu testemunho de fé, muitas batalhas vencidas com o Senhor Jesus Cristo. E eu creio que esse podcast vai impactar a sua vida que vai estar assistindo, aonde você vai renovar suas forças a cada dia. Vamos receber com muito carinho a missionária Leia de Jesus. A Senhor Jesus Cristo, que seja também boa noite, né? Já estamos nesse horário. Que possa alguém também que tiver alcance, possa ouvir esse testemunho e aceitar Jesus como o único, suficiente Salvador. Porque só Ele é que salva. E sem Jesus nós não somos nada. Ele é o autor da nossa vida. É Ele que ressuscita, Ele que renova, é Ele que restaura. E tudo está no controle dele. É verdade, né, missionária? Deus, ele é o centro das nossas vidas. E, missionária, vamos ouvir um pouco do seu testemunho, como foi a sua caminhada com Cristo desde o começo. A senhora estava comentando agora há pouco comigo que a senhora nasceu no lar cristão, né? Desde criança a senhora já era cristã. E como foi a sua trajetória até a senhora chegar a ser consagrada missionária e hoje como você está? Missionária Núbia, a minha vida nunca foi fácil, mas eu sempre tive fé no Senhor. E eu nasci e me criei no Evangelho, né? Sempre tive o temor de Deus na minha vida, mas chegou um certo tempo, né, de eu me desviar dos caminhos do Senhor. E quando eu me desviei dos caminhos do Senhor, o Senhor permitiu uma enfermidade na minha vida, um câncer. E isso me tirava muita atenção. Eu cheguei ainda a fazer muitas coisas erradas, mas sempre eu tive o temor de Deus porque eu me lembrava que ali não era o meu lugar. Então várias coisas eu passei na minha vida. E em um certo tempo, né, chegou uma certa, eu estava com 33 anos, eu retornei para o meu Senhor e fiz um compromisso com Ele. Eu falei com Ele, né, pedi a direção e pedi para Ele que se Ele fizesse me curar dessa enfermidade que eu estava sentindo, eu ia servir a Ele pro resto da vida. E nessa trajetória que eu passei, eu fui em umas 2 festas. E na primeira festa que eu fui, eu conheci um homem, né? Um homem de Deus. Verdadeiramente ele não está sendo crente, mas pela situação que eu estava passando, ele me aceitou. E nós chegamos, o Senhor falou para ele que ele queria que nós se casássemos, e ele não me deu distância. E aí me aceitou como esposa, né? A gente se casou. E antes de passar tudo isso, ele me levou para Belém. E aí a gente passou 2 anos e 9 meses em Belém. E esse processo que eu passei lá em Belém foi um processo de missionário, né? A gente sofreu bastante. Lá foi que eu fui conhecer mais a Deus, porque eu nasci e me criei no Evangelho, mas eu não conhecia a Deus verdadeiramente como eu conheço hoje, que eu sinto a presença, né? E hoje eu sinto a presença de Deus e vejo Deus na minha vida. No caso missionária, quando a senhora foi para Belém, a senhora ainda estava passando pelo processo da enfermidade? Foi, eu tava doente. O médico já tinha despachado, muitos médicos me chamaram de louca. E aí eu fui daqui para Belém em 2008. Quando eu cheguei lá em Belém, eu me reconciliei e comecei a me congregar em campanha de meio-dia. E essas campanhas de meio-dia me ajudou nesses processos que eu estava passando. E o Senhor foi me libertando, o Senhor foi me curando. E cada profeta que falava comigo, eles falavam uma coisa que o Senhor queria verdadeiramente um compromisso comigo. E que Ele tinha me tirado daquela enfermidade, o Senhor ia me curar, como Ele me curou mesmo, né? E Ele ia fazer o meu banquete, e o Senhor fez o meu banquete, né?
E hoje eu estou passando, hoje eu sou missionária, mas eu já passei um monte de processo. Nesse tempo, eu passei, ia na campanha de oração. E nessa campanha de oração, que eu fui, era meio-dia, era na área da libertação. E eu passei, durante esses 2 anos que eu passei lá, eu nunca perdi uma campanha de oração de meio-dia. Foi um processo atrás do outro, o Senhor me curou, o Senhor me libertou, que eu tinha muitas coisas diabólicas também, né? Eu tinha muitas coisas, muito maligno me atentando, ali me perturbando, eu tinha uma opinião difícil de alguém entender que eu estava passando aquilo. E o Senhor foi um processo ali com Deus. E eu me convertendo, fazendo sacrifício para Deus me libertar. E no tempo certo o Senhor me libertou. Então eu estou aqui, mas eu já passei muitas coisas. E mesmo depois, irmãos, que eu fui ungida para missionária, eu já passei mais processo. Mas todo o tempo nos pés do Senhor. Então esse que estiver vendo esse vídeo, né, que eles possam aceitar Jesus para ser salvo por Deus. Porque ainda que nós fizemos e passemos todas as lutas, mas se nós não tiver compromisso com Deus, tirar tudo que não agrada de nossa vida para com Deus, nós não vamos para o céu. E o nosso compromisso com Deus é que Deus vai nos preparar e nós subir para o céu. No caso, o seu processo da sua enfermidade, que a senhora passou por um câncer, né? A missionária Léa foi curada do câncer, né? Teve fé, né? Que o Senhor poderia curar ela. E ela entregou a vida dela, se reconciliou com Deus. E em todo momento ela creu que o Senhor podia curar ela. E hoje ela é uma mulher curada. E naquela enfermidade o Senhor foi tratando com a senhora o que Ele queria que a senhora fosse se libertando, né? O que Ele queria trabalhar na sua vida, né? A primeira visão que Ele me deu foi em Provérbios 18. Para me descer a casa do oleiro. Para me descer a casa do oleiro. Jeremias 18. Né, para mim descer a casa do oleiro. E nessa mensagem que ele me deu pela madrugada, eu em propósito, né, do que eu queria e da confirmação que eu queria, que quando eles falavam para mim, mas eu ia buscar Deus para me saber se verdadeiramente era aquilo que Deus queria comigo. Se era Deus que estava falando. Se era Deus que estava falando. E sempre eu pedia a confirmação de Deus. E quando ele me deu ali naquela mensagem, né, Jeremias, né, 18, eu falei para ele assim: Jesus, se verdadeiramente tu é na minha vida, eu quero que alguém lesse esse versículo para mim e me explicar para me saber o que é que eu devo fazer. Irmãs, e quando eu cheguei lá nessa campanha de meio-dia, o Senhor era um jovem que ia pregar. E esse jovem não me conhecia, eu nunca tinha visto esse jovem. E ele começou a ler aquele versículo para mim. Ali nós estávamos muitas pessoas. E quando ele começou a falar línguas, o Senhor falou para ele assim que era eu que estava precisando daquela palavra. E ele olhou para mim assim e disse: não é isso, serva de Deus? Não é isso, minha serva, que tu pediu? Eu te dei a mensagem e tu não pediu uma confirmação? Forte, né? Pois eu estou dizendo, desce mais a casa do oleiro, porque lá eu te farei tu vê muitas coisas que eu quero te mostrar. Irmãs, e nesse processo, cada vez que eu descia mais a casa do oleiro, que eu me consagrava, o Senhor usava profeta que eu não sabia de onde vinha nem de onde era, e ele tornava a dizer: desce mais, desce mais. E eu fui descendo, fui me consagrando, e era tão lindo o agir de Deus na minha vida, que eu comecei a fazer propósito com meu Deus. Ali, quando ele me mostrava as coisas, eu dizia: Jesus, eu quero a confirmação do que está acontecendo. Eu quero a confirmação do que está acontecendo. O que é que tu quer de mim? E o Senhor me mostrava, irmão. Coisa linda. Quando foi para ele me ungir para missionária, primeira coisa que eu fui ungida, amada, foi pelo Senhor pela madrugada. A primeira coisa foi o Senhor que me ungiu. Segundo, ele mandou um pastor, já de idade, me consagrar como missionária. Eu já vinha passando nesse processo de libertação, muitas bênçãos mesmo ali, espiritual, materialmente, né? Muita cura divina. E com esse processo ali que eu fui passando nesse processo, o Senhor me deu uma menina chamada Ledivânia. E essa menina,
ela era doente, cheia de problema. E naquele processo que eu estava passando, o Senhor me dava a direção como eu podia fazer com ela. Né? Ela vivia chorando muito. Chegou o tempo de eles, antes de me entregar, eles rasparam a cabeça dela. E ela toda cheia de froncho, de chaga, né? E o Senhor me dava a direção como que eu podia fazer com ela. E primeiramente, antes do Senhor me entregar, Ele disse que Ele ia me devolver essa criança de volta, que eu tinha entregado. E era grande o algo que Ele queria na minha vida com essa criança. E hoje a minha filha está com 16 anos, ela vai fazer 16 anos em junho, e ainda é a minha primícia da minha vida, que eu só tenho era de filha mulher. Eu tenho 3 filhos homens, foi uma bênção na minha vida, sou uma bênção. Foi muito sofrido para mim criar meus filhos, dormi muitas vezes no chão, mas a minha fé nunca foi abalada. Todo tempo eu pensava, Jesus, um dia eu saio dessa. Jesus, eu conversava com o meu Jesus e dizia, um tempo certo, tu me tira dessa situação. Né? Dormi muitas vezes, apanhando chuva. Eu já fui nascida e criada no interior, criei meus filhos no interior. E eu nasci, naquela situação que eu passava com meus filhos, eu dormia no chão com meus filhos, botava só o pano. Quando eu me acordava daquela situação, tinha um monte de porco junto comigo. Irmãs, e eu digo isso, tudo que eu passei foi para a glória de Deus. Para me converter, chegar, conhecer o meu Jesus. E estou aqui, né, como missionária, não me orgulho, porque não sou nada na presença de Deus. Mas eu sou uma mensageira do Senhor. Uma profeta, né, quando Deus manda, Ele se responsabiliza. E por isso que nós estamos aqui. Né? E aquele que tiver alcance desta voz, dessa palavra, deste vídeo, aceite Jesus como teu único Salvador, porque Ele é o nosso médico, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso advogado, e Ele que divulga todas as nossas questões. E para nós ir para o céu, nós temos que aceitar Ele, porque se não aceitar Jesus, não vai para o céu. E se arrepender dos seus praticados, tirar a vaidade. Eu tenho feito muito isso, visto muitas mulheres de Deus, mas elas estão se corrompendo com a vaidade. E a vaidade não entra no céu. A missionária Lélia é uma grande intercessora da missionária. Deus ele dá pessoas, né, para a missionária Lélia estar orando por essas pessoas. E através das orações dela, o ministério dela de intercessão, Deus ele tem transformado muitas vidas, muitas pessoas, e ela paga o preço por cada oração, né, cada palavra, cada instrução, né, como ela falou da instrução, né. É muito lindo a gente obedecer às instruções do Senhor, porque ainda que a gente não esteja vendo, porque isso é fé, né, a Bíblia nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Então, independente da dificuldade que estamos passando, né, missionário? Nós temos que estar com fé que Deus vai fazer. De que Deus vai mudar e vai transformar, que Ele é momentâneo do que está se passando, né? Se a senhora fosse se apegar pela enfermidade que a senhora estava passando e não cresce que o Senhor poderia mudar, ou então não seguisse as instruções que o Senhor dava em relação à sua filha, cada instrução, a cada coisa que Deus falava, a senhora ia lá e fazia. Porque assim era com os profetas de antigamente. Deus, se a gente for avaliar na Bíblia, Deus ele dava as instruções para Jeremias, ou então dava as instruções para Isaías. Deus disse para Jeremias uma vez, vai lá num certo lugar, compra um cinto, esconde aquele cinto, que depois eu vou falar contigo o que eu quero com aquele cinto. Para o humano, para pessoas humanas, não iam entender o que significava aquilo, né? Mas aí, depois de um tempo, o Senhor dizia agora a Jeremias, vai lá e vê o que aconteceu com aquele cinto. Né? Então, cada instrução que Deus dava para os profetas, a cada instrução que o Senhor nos dá, é porque Ele tem um propósito, né? E a senhora seguia a cada instrução que o Senhor ia dando. Ele uma vez, nesse período, né? Nesse período que eu passei, nessa situação, né? Como eu quero dizer, né? Nesse tempo, para acontecer tudo isso, o Senhor mandou que eu viesse buscar um jovem. E Ele me deu o lugar que este jovem estava. Ele me mostrou
um lugar queimado, com umas jussareiras, né, que muitos chamam açaí, e falou que esse jovem estava lá escondido. E mandou eu vir no Maranhão. E eu procurei assim para Jesus. Jesus, como é que eu vou? Que eu não tenho nem um centavo e não tenho dinheiro para pagar minha passagem. Jesus, verdadeiramente, irmão, eu não estou mandando alguém ser que nem eu sou. Mas eu sou teimosa. E eu digo assim, Jesus, quando eu quero, quando ele me mostra as coisas, Jesus, então tu vai dar o jeito. E ele fez assim, eu disse para ele, então me diz como é que eu posso fazer. Né? E ele falou para mim, não te preocupa, que vou eu te dar o dinheiro da passagem e tu vai lá. E quando chegou pela madrugada, eu pedi aquela direção, eu fiquei a noite sem dormir, pensando. E quando chegou pela madrugada, eu disse assim para Jesus, Jesus, não me faz como tu fez com Jonas. Porque Jonas, todo mundo sabe a história de Jonas. E eu disse que eu não queria que ele fizesse comigo como ele fez com Jonas. Então eu vim de Belém. Quando eu cheguei em Araguanã, eu desci lá em Araguanã, dei um recado que tinha de dar, e o Senhor me trouxe do Araguanã para cá para o Pedro Rosário. Vim de moto. Uma bolsa, no inverno, mês de abril, muito difícil. E eu vim. Né, que até aconteceu, irmão, que tudo que eu falei para a mulher, o Senhor permitiu que acontecesse, porque ela não deu crédito na mãe que o Senhor mandou eu dar o recado, ela não deu crédito na palavra do Senhor. E nem na mensagem que eu tinha dado do Senhor. O Senhor permitiu que eles matassem o filho dela, como já estava programado ali pelos companheiros dele naquela gangue, né? E o Senhor falou para mim que ia fazer isso se ela desse crédito. Ela não aceitou a palavra, não aceitou como é que se diz, o recado de Deus, e aconteceu isso com ela. Eu vim de lá pra cá, quando eu cheguei aqui, justamente era um primo do meu esposo, e quando eu cheguei aqui, amados, eu vivia tão julgada, que eles pensavam que eu estava fazendo a vontade do meu esposo, e eu não estava fazendo a vontade do meu esposo, eu estava fazendo a vontade de Deus. E o que Deus mandava eu fazer, isso é que eu fazia, e até hoje eu faço. E o Senhor falou assim pra mim. Quando eu cheguei aqui, eles falaram assim, tu veio buscar teu filho? Que no certo era o caçula que tava doidão demais. Fumando demais, bebendo cachaça, muito, muito. E eles chegaram e diziam assim pra mim, eles vão matar teu filho. E eu disse, o meu eles não matam. Porque o Senhor já me fez promessa. E eu sei que a promessa que ele fez, ele não é homem pra mentir. E eu creio no Senhor. Então tu ficou doido agora, né? Tu vai fazer só a vontade agora do homem. E eu disse, Jesus, essa pessoa não te conhece. E fui embora. Irmão, aí cheguei. Quando eu cheguei aqui, nesse processo, eles disseram que eles iam matar meu filho, todo mundo dizia. Chegou o rapaz. Aí chegou o rapaz. O rapaz que Deus tinha dado a visão para a senhora. Justamente. Debaixo da... Do mesmo jeito que ele chegou, muda a cintura para cima, dentro do calçãozinho, do mesmo jeito que ele chegou para mim. Que tava com 5 dias que ele tava no mato. Sem comer, sem beber. Meu Deus. E aí, quando ele chegou o pai dele. E disse assim para mim, disse... Léa, tu pode levar... O nome dele é Raimundo, mas eu chamo ele Baquito. Tu pode levar Baquito para Belém contigo? E eu disse, levo. Mas eu disse assim para não estragar. A senhora não estava se lembrando que Deus tinha dito. Eu pensei que não era esse, né? Ah, tá. Porque o menino ainda não tinha, foi só o pai dele. Ah, sim. Aí ele eu disse, tá, eu vou ver aí. E fui orar, amados. Quando eu cheguei em casa... missionária Léa, é porque assim, quando ela diz eu fui orar, é porque a missionária, ela ora por tudo. Pois é, e aí eu fui orar, quando eu cheguei, Deus. Jesus, me dá uma direção para me saber se é esse menino que tu mandou eu me buscar. Jesus, eu dava isso para Jesus ainda, irmão. Jesus, tu me bota em cada bocada. E aí o Senhor falou para mim assim, tremendo pela madrugada. É esse que é o jovem. Porque eu te botei nessa família, foi pelo uma luz. Para tu ser uma luz. Irmãs, ele não tinha registro, ele não tinha documento, ele não tinha nada.
Irmã, foi mistério de Deus. Deus trabalhando, Deus que me levou, Deus que levou ele, que não teve uma barreira no caminho daqui para Belém, não teve nada. Cheguei em Pinheiro com ele, comprei a passagem dele pelo meu documento. Pelo meu documento dele não tem documento. Aí eles procuraram assim, disse, ele não tem documento? Ele foi sem documento até Belém. Sem documento. É mistério. Mistério, mano. Aí quando chegou lá, irmãs, aí ele gostava demais de usar droga e muito daquele jeito. E foi morar junto comigo, amado. Eu passando aquele processo para ser missionária, sem saber o que era que o Senhor queria comigo, que eu não estava mais aguentando. Eu passava a noite chorando nos pés do Senhor, de rosto no chão. Jesus, alguma coisa tu quer comigo, mas eu não estou entendendo. Jesus, eu não estou mais dando conta. Jesus, esse processo não é comigo. E aí, o Senhor me dando discernimento ali, como é que era para me fazer. Unge, levanta pela madrugada e unge ele lá na rede dele. Quando eu chegava lá, ele estava brigando com o Satanás. Era verdade mesmo, irmã, isso. Aquela situação, ele jogando os pés, jogando a mão, e aí eu pegava o óleo no giro e passava nele. Aí ele quietava. E aí, irmã, foi passando esse processo. Aí comecei, Jesus, me ajuda a levar esse povo para a igreja. Jesus, me ajuda a levar esse povo para a igreja. Irmão, e com essa história chegou mais um irmão, o irmão do meu marido, o meu cunhado. Irmão, e aí o processo foi aumentando, as coisas foram aumentando. E eles tudo cru, sem conhecer a Jesus. Irmãos, e até hoje eu pago o preço. Porque quando eu vejo um drogado, aquilo me dói na minha alma. Quando eu vejo um bêbado na rua, aquilo me dói em minha alma. Porque nem tudo é o que ele quer para eles. É o que eles, às vezes, é descendência que vive naquela situação. Mãe maldiçoa. Mãe, não maldiçoa seus filhos. Verdade. Mãe, não amaldiçoa seus filhos. Abençoa seus filhos. Aqueles que tiverem alcance deste vídeo. Mães, não amaldiçoa seus filhos, porque essa maldição vocês vão sofrer as consequências. Né? E eu fui pelejando com aquela situação, levando. E hoje, para a glória de Deus, ele está sendo crente. Glória a Deus. Hoje mesmo ele botou um áudio para mim, que ele está bem. Está lá em Belém. Ele está de bando de Belém. Né? E lá eles queriam matar, o Senhor me mostrou que ia matar ele, mas eu botei nos pés do Senhor. O Senhor disse que fazia tudo por mim. E um dia o Senhor falou para ele, disse, olha, tu não veio de Belém para ser morto, tu não veio do Maranhão ser morto aqui no Pará. Que aceita Jesus. E mãe, foi um processo e o Senhor fez ele aceitar Jesus. O Senhor agiu na vida dele, no coração dele, na mente dele. E hoje trabalhou, que hoje ele está sendo crente, já tem família. Né? E foi um processo muito lindo. E os outros que não quiseram Jesus, amado, o Senhor preparou e levou. A minha sogra, né, meu sogro, o tio do meu esposo, tudo o Senhor preparou e levou. E hoje eu estou aqui, para a glória de Deus, contando história, para alguém que esteja ainda no mundo, aceite Jesus. Né? Porque Ele é misericordioso e Ele é o Salvador das vidas. Pois é, foi muito emocionante, né, o testemunho da missionária Leia, que já passou por muitas histórias, né, muitas experiências, passou por este momento, né, de enfermidade. Deus curou ela de um câncer. O Senhor trabalhou no processo, né, dela para quando ela for ungida missionária. Às vezes você que vai assistir esse podcast, esse episódio com a missionária, talvez você está passando um processo. Talvez você nem entende o que está acontecendo e Deus está preparando você para algo maior. Está preparando você para viver o extraordinário de Deus, né? Você que talvez foi apresentado para algum cargo ou então que está sendo separada para algum ministério, passe o processo, porque grandes coisas o Senhor vai fazer. Se a missionária ela tivesse desistido no meio do processo, como ela dizia que ela nem entendia, que ela queria que fosse outro, ou então que não era com ela, aquele processo. Geralmente é assim, né? As pessoas querem fugir do chamado, querem fugir do processo, né? Mas é o processo que faz nós chegar no lugar que Deus Ele quer. Eu estava vendo hoje uma mensagem, eu via, e nessa mensagem falava assim, que a uva, quando ela passa pelo processo, ela é transformada em vinho.
o azeite, né? Para ele ser azeite, ele também passa por um processo, né? A sua fruta. Então, tudo passa por um processo. Para se fazer, para estar e ter a transformação que Deus ele quer nas nossas vidas, nós precisamos passar pelo processo. Às vezes é dolorido, né? Cada pessoa é diferente. Porque não vai muito longe, irmão. Ali, naquela situação de José. Olha o que foi que José passou para ser governador. E passou muito tempo. Não né? foi, irmã? Ele era jovem, Ele teve sonho. E não foi nenhum profeta que disse para ele. Foi ele mesmo que viu. Deus falou para ele através de um sonho, né? E ali ele nem entendeu, na verdade, aquele sonho, né? Ele não entendeu. Porque ele contou para os seus irmãos e ali ele não entendia. Ele só contou o sonho, não sabia o que significava, né? E aí, por causa daquele sonho, ele passou muita perseguição. Passou anos. Foi preso, foi injuriado, foi vendido. Apanhou inocente, sem ter nada a ver, né? Naquilo que foi aquela calúnia que aquela mulher fez para ele. Ele passou aquilo sem ter... E ninguém tinha certeza... Mas ele apanhou por causa que ele foi inocente naquela situação. Mas ele teve que apanhar para poder se cumprir a promessa de Deus na vida dele. Cada passo que ele dava, e aonde eles olhavam que a cada passo que ele estava dando era como se ele tivesse mais decadência, né? Não é? Porque ele estava na casa do pai dele. Aí na casa do pai dele, né, missionária, ele vai e é vendido pelos seus irmãos. Né? Sai do conforto para ser vendido. De ser vendido, ele vai ser caluniado na casa de Potifar. Para ele poder ser governador, né? Aí da casa de Potifar ele vai para onde? Para prisão. Para prisão. Para cadeia, né? E aí, se a gente imaginar, Deus pode estar agora com alguém que está lá no presídio. Tem uma promessa, está lá preso. Mas quem sabe o que Deus está fazendo lá nessa prisão, né? O que Deus está fazendo nessa prisão? Né? O que Deus está fazendo, o que Deus está movendo. E aí da prisão, Deus não precisou ninguém falar de José para Faraó. E ele até disse, não foi? Ele disse o quê? Quando ele interpreta o sonho, né? Para aqueles dois homens lá do rei. Ele disse, olha, quando tu chegar lá no teu Senhor, lembra de mim. Foi. Lembra de mim, pro Faraó. E se passa 2 anos, se não me engano, e nada dele se lembrar. O plano deles com José era de matar José, né? Era de acabar com José. Com a vida de José ali, para José não ficar fazendo ali nenhuma arruaça, nem um testemunho, de nada. Porque ele descobriu o plano. Na verdade, ele revelou ali o que aqueles homens tinham feito, né? Pois é. Quem era culpado e quem não era. Então, aí José dá disso pra ele, lembra de mim. Quer dar um jeitinho, né? Na promessa, para se cumprir logo, para sair do processo. E aí, só que não, passa 2 anos, não se lembra. Aí quem é que faz Faraó ter um sonho? E que ninguém podia interpretar? Deus. Deus dá um sonho para Faraó que ninguém podia interpretar. E quem é que podia interpretar? Só José. Só José. E onde é que José estava? Lá no cárcere. Preso. Sem entender o que estava acontecendo, que cada vez a vida dele estava decaindo. Só que José estava em obediência a Deus. Ele nada ali, ó. Ele veio pelo dos irmãos, mas ele não pecou contra os irmãos dele. Ele foi vendido, ele foi caluniado por aquela mulher, só que José era inocente. Eles eram caluniados, só que José era inocente. José estava lá no cárcere, mas ele era inocente. Perante Deus, perante ele sabia que ele era inocente. E aí Deus dá um sonho para Faraó. E aonde é que José vai? Interpreta o sonho. E aí eu acho interessante, missionária, é quando José começa a dizer, olha, você vai e pega um homem que conheça, que saiba como fazer tudo isso, que ele dá a explicação, né, do sonho. E aí eu imagino Deus falando no coração de Faraó, quem é o homem? Faraó disse, quem mais pode fazer isso? Era o próprio Deus falando no coração do Faraó. Quem mais? Então Deus cumpre a promessa na vida de José. Porque José esperou o tempo da promessa. Ele passou aquele processo. Calado. Não murmurou. Porque o difícil do crente, irmão, porque antes dele estar passando a prova ali, você saber qual é o motivo, ele murmura logo. Por que eu estou passando? Porque eu nem mereço.
eu não estou fazendo isso, eu tô correto. Um diz assim, eu pago meu dízimo, eu sou fiel a Deus. E nós não somos fiel a Deus. Deus é que é fiel conosco, irmão. O negócio não é por quê, é para quê. Pra quê? Pra quê? Né? Mas muitos procuram por quê. Por quê? Né? E aí José passou. Então José passou por aquele processo e José recebeu a vitória dele. Ele foi governador. E é tão interessante porque aquilo que José passou, justamente era para salvar quem colocou ele, quem que foi que fez ele passar por aquele processo, quem começou o processo, que foi a família dele, né? Os próprios irmãos, eles iam passar por um período de fome, e aquele período de fome, José, ele ia estar lá no Egito. Ele ia estar lá sendo governador do Egito. E justamente José foi quem forneceu alimento para os seus irmãos que tinham vendido ele. Então não guarde rancor, não guarde mágoa da sua família, ou de alguém que está fazendo mal para você, ou de alguém que está te desprezando. Não guarde mágoa, porque você não sabe o processo que você está passando. Missionária, qual é o recado que a senhora deixa para as pessoas que estão assistindo esse podcast? O recado que eu deixo é que eles venham aceitar Jesus. Em primeiro lugar de tudo que nós passamos, que nós colocamos Jesus. Para mim é uma satisfação, irmãos, eu sou uma crente feliz. Com tudo que eu passo, eu entrego na mão de Deus. Mas eu sou feliz que às vezes, ontem mesmo eu estive conversando com meu Deus e disse assim, Jesus, se eu pudesse andar na rua gritando, agradecendo o que tu faz na minha vida. Irmão, Jesus é muito bom. Irmão, aceite Jesus. Não deixe passar hoje, amanhã, não deixe tocar no teu coração, porque o coração é mentiroso, ele é enganoso. Ele não vai bater no teu coração, dizer que tu tem que aceitar, que tu tem que esperar a decisão do coração, que ele está mentindo, ele não vai fazer isso, que o coração é carne. Nós temos que decidir, nós vamos aceitar Jesus, eu vou aceitar Jesus, porque Jesus é que vai te salvar. Né? Nenhuma palavra, nenhuma palavra, o que Deus é na sua vida, uma palavra. Ai, meu Deus, o que Deus é na minha vida, uma palavra. Não dá para me explicar, porque Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo. Jesus é tudo. Se a senhora fosse falar em uma palavra sobre fé. Eu tenho muita fé. Eu gosto muito daquele salmo que diz assim, quem confia no Senhor é como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. E a minha fé não é abalada com tudo que está acontecendo ou com tudo que vai acontecer. E o diabo diz para mim assim, que ele também, ele se levanta e ele fala na boca de alguém, ou ele fala no sonho, que ele vai fazer o destroço na família, qualquer coisa, né, que ele vai matar. Mas a minha fé está firme no Senhor. Essa é a minha palavra para vocês. Aceite Jesus. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Amém. Aceite Jesus como seu único, suficiente Salvador da sua vida. Então, que Deus ele possa abençoar. Muito obrigada, missionária Lélia, por você ter participado desse podcast. O Senhor, ele já direcionou uma outra pessoa para estar gravando, né, o podcast. Estou esperando essa abençoada. Creio que ela vai assistir, vai saber. O Senhor me mostrou em um sonho uma pessoa para estar gravando o podcast, porém a pessoa ainda não aceitou. Mas eu creio que ela vai aceitar, né? E Deus, ele vai falar grandemente através do testemunho dela, que é muito lindo. Deus venha abençoar, muito obrigada. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês, da nossa missionária Tamires, e de todos que nos ajudam nesse podcast Mulheres de Fé. E que Deus nos abençoe e abençoe a vida da missionária Lélia e a sua família. E que Deus, ele venha a cada dia trabalhar nas nossas vidas para aquilo que ele deseja, que ele quer. Amém. Amém. Glória a Deus.